Olá, pessoal. Boa tarde. Tudo bem com vocês? Rodrigo Sângelo, mais uma vez, diretamente aqui de Portugal. Seja muito bem-vindo. Seja muito bem-vinda. Eu tenho certeza que hoje vai ser mais um episódio onde Deus, de alguma maneira, ele vai tocar em você. Ele vai falar com você. Você sabe que eu gosto de histórias de superação. Eu gosto de histórias que ajudem a mudar a vida de outras pessoas, despertar o interesse. Afinal de contas, a gente está vivendo num mundo de tantas batalhas e tantas lutas, né? E nós sabemos que só tem dois caminhos nessa vida. Ou nós influenciamos as pessoas, ou seremos influenciados. Essa é a grande verdade. A gente sabe que o conhecimento liberta, mas a desinformação, ela mata. E é por isso que muitas pessoas estão com as suas mentes presas, escravizadas por falta de conhecimento. E é pensando nisso que eu sempre estou trazendo aqui pessoas de Deus, pessoas inspiradoras, pessoas que atuam na vida profissional, na vida sentimental, principalmente na área espiritual, que é uma área que tem a ver tudo com a nossa vida. E hoje eu tenho um convidado muito especial, tá? Eu já o acompanhava, aprendi a respeitar e admirar, já eu vou apresentar para vocês. É uma pessoa que tem resultado. E o mais interessante de tudo, que me chamou a atenção, é o amor de se preocupar com o próximo. Porque hoje em dia a gente automaticamente se preocupa com a gente, né? E pouco com as outras pessoas. E ele fala sobre um assunto interessante, que é a descoberta da nossa identidade. Afinal de contas, quem não sabe para onde vai, qualquer lugar serve. E eu acho que hoje você vai descobrir. Eu tenho muita honra de receber o doutor Venceslau, que está aqui comigo. Doutor, muito obrigado, pastor. Como é que o senhor está? Eu estou bem, na graça de Deus. Que honra. Está a ser um tempo bom, vamos assim dizer, um tempo precioso da parte de Deus. E é uma honra também para mim, né? Conheço a história do pastor. Obrigado. Conheço o ministério, vou conhecendo, vamos assim dizer, o ministério do pastor. E acima de qualquer coisa, inspira, né? Inspira e serve como exemplo de superação. Principalmente, eu costumo dizer, como uma porta. Porque hoje, pessoas que têm a história como a do pastor e outros mais, acabam sendo uma porta que nos vão retirar de um estado de pressão, um estado sentimental às vezes é financeiro, por vezes é familiar, não é? Um contexto social. E essas histórias acabam sendo também elementos assim de fé, como a história de Abraão, a história de outras pessoas que a gente lê na Bíblia, acaba sendo um reforço naquilo que é a nossa caminhada. Então, para mim é uma honra estar aqui, neste podcast aqui do pastor, e espero termos aqui um momento bom de conversa que possa causar impacto. Eu não tenho dúvida nenhuma que o senhor vai orientar muitas pessoas com a sua experiência de vida. Vamos falar sobre várias etapas aqui. Quero que você nos acompanhe. Antes disso, se inscreva no canal. Compartilhe esse vídeo e deixe o seu like. Deixe o seu comentário aí também, porque é muito importante, ok? Doutor, quem me acompanha sabe da nossa história. Vim do Brasil com sonho. Todos nós temos um sonho em busca de... resumindo, né, de qualidade de vida, segurança, uma vida melhor para a família, sabe? Foi isso que me trouxe aqui para Portugal. E por muito tempo no Brasil, eu me considero que eu bati a cabeça. Bati a cabeça porque a gente não sabe de fato o nosso propósito de vida, e quando a gente chega, às vezes, no fundo do poço, a gente é obrigado a começar a tirar para todos os lados. Tenho família, eu tenho que sobreviver. E, às vezes, se eu tivesse o conhecimento lá atrás, talvez eu teria sofrido menos, vamos dizer assim, eu teria apanhado menos da vida. Porque são tantas lutas, tantas batalhas. E quando eu vi o senhor falando sobre a descoberta da identidade, o propósito de vida, mexeu comigo. E eu tenho certeza que está mexendo com muitas outras pessoas também, que até hoje não se encontraram. Como o senhor sentiu esse desejo, essa necessidade de direcionar principalmente aqueles que estão perdidos? A pessoa não sabe para onde vai e qualquer lugar que ela está serve, porque, na verdade, ela não sabe
qual é o propósito de vida. Como nasceu esse desejo? Como foi o começo? Bom, é interessante a questão que o pastor coloca. Então, pastor, nós temos que entender aqui primeiro que a nossa vida ela é uma viagem. Okay? O pastor disse muito bem que saiu do Brasil e veio para cá. O pastor está viajando. Umas viagens mais curtas, outras mais longas, mas a verdade é que todos nós estamos numa viagem. E a palavra de Deus mostra-nos que nós, antes de cá estarmos na terra, nós estávamos num outro lugar, com o Pai, lá na eternidade. Ele já nos conhecia. Aí quando nós viemos aqui para baixo, nós estamos a fazer uma viagem. E nesta viagem há um propósito de baixo, né? Costumo dizer que toda a existência ela pressupõe antes uma filosofia, uma ideia, um sistema. E esse sistema configura aquilo que o pastor Rodrigo há de ser na vida, aquilo que o Venceslau tem que ser na vida, aquilo que o Enzo, a Alicia, qualquer um de nós tem de ser na vida. Deus configura-nos. E nós somos, de forma particular, configurados com os nossos dons para podermos impactar a vidas aqui na Terra. E a gente vem nesta viagem. O que acontece, pastor, é que quando nós estamos aqui, nós vivemos várias situações. Apertos financeiros, apertos de contextos de guerras. Vivemos várias situações e nós queremos dar resposta em função da reclamação do próprio sistema. O sistema reclama, os impostos reclamam, as dificuldades reclamam a tua atenção, a minha atenção, e nós procuramos sempre as coisas mais fáceis para responder isso. Ok? A fome, a escola, a casa, a renda da casa, tudo isto está a reclamar. Venceslau, paga aqui o imposto, paga aqui a casa. E eu tenho que fazer esses pagamentos. Como? Procurando coisas, trabalhos, situações que possam me dar dinheiro para pagar isso. E quando as pessoas começam a encontrar dinheiro e pagar, pensam que a vida é esta. Quando por detrás existe algo, na origem, pelo qual nós fomos formatados. Este microfone foi formatado para o uso da captação de voz. Okay. Não foi formatado para uma outra coisa. Pode estar funcionando num outro lugar. Eu posso colocar esse microfone para a porta não fechar. Coloco o microfone e vai impedir com que a porta feche. Mas não é o propósito do microfone. Há uma lógica, um propósito por detrás. Está a funcionar? Está. Entretanto, descobrir aquilo pelo qual nós fomos feitos vai ser a tarefa primordial, a coisa mais feliz que alguém pode encontrar nessa vida. Por quê? Porque quando nós funcionamos debaixo daquilo pelo qual nós fomos feitos, vamos ter atribulações, vamos ter dificuldades, vamos ter choros, mas quem corre por gosto não se cansa. Quem corre por gosto não vê hora, quem corre por gosto... Enfim, há um conjunto de satisfações que a gente vai encontrar por detrás do propósito, não obstante de estarmos num ambiente e num meio muito tribulado. Logo, o que aconteceu comigo foi exatamente isso. Eu fugi guerra, vivia... Vocês dizem km, não é? Que é quilômetro, no caso. Sim, km. Eu vivia a 400 e poucos quilômetros da cidade, da capital. E o contexto de Angola, não é? Depois da saída dos portugueses, Angola mergulhou num contexto de guerra civil que durou muitos anos. E nós fomos assolados com isso. Então tivemos que fugir esta guerra e fomos para um contexto completamente diferente, novo e sem condição, e foi muito sofrida a nossa infância, a juventude foi muito sofrida, e lá está, era necessário dar resposta às dificuldades, era preciso pagar conta, era preciso pagar escola. Para terem ideia, eu comecei a estudar na 4ª classe, porque não tínhamos condições, os meus pais não tinham condições para me colocarem na altura no ensino, não é? Da primária, vamos assim dizer. E o que é que veio a acontecer depois? Estudei, sou formado em Direito, e quando me formei, comecei a dar aulas na universidade, dei aulas durante 8 anos,
E aconteceu que eu entro para uma grande instituição, que é o Banco Central do meu país. Banco Nacional, no Brasil, é Banco Central, que é o banco principal. Portanto, motivo de alegria, motivo de festa, porque foi uma grande virada de chave. Virada de chave, porque socialmente o status é outro, salarialmente falando, os valores são outros, o prestígio é outro. De onde o senhor saiu, e aonde o senhor chegou? Era completamente outro. E diríamos, era um milagre da parte de Deus. Meu Deus. Para ter ideia, o Banco Nacional não faz concurso público. Eu não sei como é que é o nome no Brasil, mas as instituições públicas, normalmente, para uma pessoa entrar lá, tem que se fazer concurso público. As instituições públicas fazem concurso de ingresso para trabalhar lá. Não é entregar o currículo e entra, não. Sim. Há um concurso público. Só que existem algumas instituições do Estado muito estratégicas. Por exemplo, uma presidência da República não pode estar aberta para as portas abertas para qualquer pessoa chegar e entrar. Há que passar num crivo, há que analisar o perfil da pessoa. E ser avaliada. Ser muito avaliado. E o Banco Nacional é uma destas instituições pela função que desempenha no país. Não é? É uma instituição que desempenha uma função muito importante dentro do país. Logo, o critério de acesso é outro. Não é aberto. A pessoa tem que ser avaliada. Pelos meios tradicionais era quase que impossível o senhor entrar nessa história. Por isso é que eu digo, é um milagre ter entrado. O senhor é um ponto fora da curva. Era uma promessa de Deus já, então. Exatamente. E entro. Quando eu entro, em tão pouco tempo, né, eu disse que eu vou agarrar a oportunidade e agarrei de um jeito que já não larguei. E em tão pouco tempo eu chego a cargo de gestão. E foi nessa altura que Deus chega para a minha vida. Depois da minha conversão, eu já estava dentro da igreja, cresci na igreja, contexto católico, e depois fui para a igreja batista, né, evangélica, batista, onde eu sou membro. E lembro que converti-me, tive o meu encontro com Deus, já estando dentro do ambiente, e a minha vida mudou de forma radical. Comecei a me dedicar na obra, e foi nessa altura que Deus chega e diz, larga tudo e serve a minha obra. Meu Deus. Mateus 6:33. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e demais coisas vos será acrescentada. E quando essa palavra chegou para mim, pastor, foi como se o Espírito Santo dissesse para mim, doravante, você vai cuidar do meu trabalho e eu vou cuidar de ti. Foi claro. O que é que eu fiz? Procurei por pessoas, porque era muito neófito na altura, na fé, primeiros passos de entender a palavra. Procurei por pessoas e pessoas me disseram não, mantém-se ali. Procurei pastor, disse não. Procurei familiares que disseram não, mantém-se ali. E o que é que eu fui descobrir? O código, a chave. Quando Deus fala, não procure por pessoas. A busca de confirmação. É só te manteres fiel em certificar que é Deus que está a falar. Meu Deus. Se for Deus a falar, não vale a pena duvidar. Andar com Deus vai ser uma viagem muito linda, muito sofrida, mas é muito, vamos assim dizer, de uma paz que, diz a própria palavra, vai transcender qualquer tipo de entendimento, né? Uau. Então, foi mais ou menos isso. Eu largo o Banco Nacional de Angola e começo a minha caminhada com Deus.